E aí, turminha do terceiro ano, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências dessa semana. Organizem o local de estudos e o material e vamos nessa que hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre os animais, suas características e os ambientes. Tudo pronto? Então vamos lá. Nós já vimos que os animais dividem-se em dois ambientes, ambiente terrestre e ambiente aquático. Vimos também que os animais possuem características diferentes, como cores, cobertura do corpo, forma de locomoção e alimentação. Vimos também que alguns animais, como os corais, não se locomovem e vivem fixos em uma superfície. E também vimos que os animais podem se alimentar através da carne de outros animais ou de vegetais. Vimos também que uma das coisas que diferencia as plantas dos animais é que as plantas produzem o seu alimento através de um processo chamado de fotossíntese. O contrário dos animais, que não produzem o seu próprio alimento e sim retiram ele da natureza. Para o processo da fotossíntese, a raiz tira a água e os sais minerais do solo e leva até as folhas através do caule. As folhas recebem a luz do sol, captam o gás carbônico, que é um tipo de gás presente no ar, e junto com a água e os sais minerais produzem uma espécie de açúcar chamada de glicose. Esse tipo de açúcar é o alimento da planta. Hoje nós vamos fazer uma atividade que se inicia na página 20 do nosso livro. Para isso eu preciso que vocês abram o livro nessa página. Tudo pronto? Então, pessoal, nessa página nós temos um texto que conta a história de uma onça que parou de caçar outros animais. Vamos ler juntos? Criança, criança. A onça era sonsa, sonsa de nascença. Chegava de manso para encher a pança sem pedir licença. Jabuti, teiu, tucano, tatu, macaco, sagui, preguiça, preá, cutia, coati, não tinham descanso. Mas uma criança chamou a responsa, criou uma dança, a dança da onça. Criança, 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 criança. Dançando essa dança, a onça desonça, despança, despensa sua comilança e hoje só pensa em dançar a dança criança, 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 criança. Então, pessoal, esse texto é de Augusto de Campos. Legal, né? Vamos responder as atividades? Na questão 1, nós temos o seguinte. Por que que a onça caça outros animais? Hein, pessoal? Elas precisam deles para quê? Respondam aí. Na questão 2, temos o seguinte. No texto, circule os animais que serviam de alimento para a onça. Então, vocês devem voltar no texto e circular os nomes desses animais. Já? Na questão 3, vamos ler o trecho do poema juntos. Mas uma criança chamou a responsa. O que isso significa, turminha? A palavra responsa quer dizer o quê? Porque a onça parou de caçar. Porque hoje ela só pensa em quê? Escrevam aí. Pessoal, muitos animais brasileiros correm risco de extinção. Isso é, de desaparecer para sempre. Esse é o caso, por exemplo, do tamanduá-bandeira. A principal causa da extinção de animais é a destruição das florestas e dos campos onde eles vivem. Essa destruição acontece para formar pastos para bois e vacas ou para fazer plantações. Sem a vegetação original, os animais não sobrevivem. E como as áreas em que a vegetação é destruída é muito grande, eles acabam sem outro lugar para viver. Para proteger esses animais, são criadas áreas de proteção, chamadas de unidades de conservação. Nessas áreas é proibido cortar árvores e outras plantas, colocar fogo ou caçar. Isso é muito importante para que cada vez menos animais entrem em extinção. Então, pessoal, o que vimos nesse capítulo? Nesse capítulo nós estudamos que alguns animais são bem grandes, como elefantes, e outros são bem pequenos, como as pulgas. Alguns se alimentam de outros animais, como o sapo, e outros se alimentam apenas de plantas, como a girafa. Alguns vivem na água, como o polvo, e outros vivem na terra, como a raposa. Apesar dessas diferenças, os animais têm características em comum, como a capacidade de se locomover e a necessidade de retirar alimentos do ambiente em que vivem. Já as plantas são seres vivos que não se locomovem e elas produzem o seu próprio alimento.
Sendo assim, nesse capítulo nós estudamos as diferentes características dos animais e vimos que os animais possuem características que os diferenciam dos outros seres vivos, como as plantas, por exemplo. Então, galerinha, chegou a hora da nossa atividade complementar de hoje, que está nas páginas 14, 15 e 16. Nela, vocês precisarão ler as fichas e representar as características dos animais indicados. Na atividade, nós temos 3 sugestões de sites para que vocês possam ter acesso às informações e aprender mais sobre esses animais. Espero que gostem da tarefa e não esqueçam de me mandar as fotografias para que eu possa corrigir e registrar a frequência de vocês. E galerinha, eu também trago como sugestão de atividade para vocês 2 tarefinhas no aplicativo Play Kids. A primeira está no vagão Pequenos Curiosos e vai falar sobre a capacidade que os animais têm de se camuflar. É fácil de encontrar esse vídeo. A capa dele possui 3 animais verdes. A segunda é a leitura da historinha de patas, penas e escamas, que está no vagão Bichinhos. Espero que gostem da tarefa e não esqueçam de me mandar as fotografias para que eu possa corrigir e registrar a frequência de vocês. Nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Um beijão e até nossa próxima aula!